Há algo que Deus abomina, mas que a igreja moderna tolera. Algo que contamina sermões, adorações, ministérios e, mesmo assim, continua sendo ignorado por muitos que se dizem crentes. Você já ouviu falar sobre os pecados capitais, os escândalos, os vícios escancarados? Mas há um pecado que age em silêncio, que se esconde por trás de palavras bonitas, de postagens com versículos, de gestos religiosos. Este pecado é traiçoeiro, porque se alimenta da aparência de santidade. Ele não se revela nas sombras, ele se disfarça de luz. E talvez seja por isso que poucos o denunciam, porque ele veste terno, ele canta no púlpito, ele prega, profetiza, e ainda assim é abominável aos olhos de Deus. Neste vídeo, vamos expor este pecado que tem adoecido a igreja. Vamos rasgar o véu da aparência e confrontar o que está sendo varrido para debaixo do tapete da conveniência espiritual. Porque ignorar esse pecado não vai protegê-lo, vai destruí-lo. E se você tiver coragem de ouvir até o fim, vai descobrir porque esse é um dos maiores perigos espirituais do nosso tempo. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. Não é preciso estar fora da igreja para ofender a Deus. Na verdade, alguns dos maiores pecados contra o céu não nascem nas ruas, mas no altar. E entre eles, há um que se alimenta do culto, que cresce na oração mecânica, que se fortalece no louvor que busca aplausos. É o pecado da hipocrisia espiritual. Esse é o pecado mais ignorado pelos crentes porque ele não parece pecado. Ele se mascara, ele ensaia gestos, adota o vocabulário certo, frequenta os ambientes corretos, mas tudo é uma encenação. Por trás do terno está o ego, por trás do microfone, a vaidade, por trás das lágrimas forçadas, o desejo de ser visto. A hipocrisia não é o erro do fraco, é a arma do soberbo. E é por isso que ela é tão perigosa. Jesus nunca foi tão duro com pecadores como foi com os fariseus. E sabe por quê? Porque eles usavam a religião para esconder o coração sujo. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse o Senhor. Quantas vezes isso se repete hoje? Pregadores que falam do céu, mas vivem pela terra. Músicos que cantam sobre quebrantamento, mas vivem mergulhados em soberba. Intercessores que oram alto nas vigílias, mas vivem de murmúrio e fofoca. Líderes que dizem amar a Deus, mas não conseguem perdoar o irmão do banco ao lado. A hipocrisia é o culto feito para o público e não para Deus. É o altar construído com os tijolos da vaidade. É a oração que busca ser ouvida pelos homens, e não pelo Pai que vem em secreto. E o mais grave, é um pecado que se justifica dentro da igreja, porque muitos confundem performance com presença. Charles Spurgeon alertou: é possível ser um ator no teatro da religião. O homem finge chorar por seus pecados, mas lamenta apenas por não poder cometê-los com liberdade. A hipocrisia é sutil. Ela não grita, ela sussurra. Ela convence o crente de que está tudo bem porque ele ainda está envolvido com a estrutura da fé. Mas Deus não se impressiona com estruturas. O Senhor olha o coração. E quando esse coração está sujo, ainda que a voz cante afinada, ainda que o sermão seja eloquente, o céu permanece em silêncio. E esse silêncio é terrível, porque o hipócrita pode continuar sendo aplaudido pelos homens, mas não é mais visitado por Deus. Ele está ativo na obra, mas morto por dentro. É como um templo suntuoso com as portas trancadas para o espírito. Esse pecado é ignorado porque ele é funcional. O hipócrita se torna útil para os eventos, para a estética da congregação, para manter as aparências. Mas Deus não abençoa aparências. Deus abençoa a verdade, e a verdade custa caro.
Custa renunciar o palco, se for necessário. Custa confessar pecados em vez de esconder. Custa perder prestígio para manter a integridade. Mas essa é a santidade que o céu reconhece. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quantas igrejas hoje estão cheias de ministros que se especializaram em representar a fé, mas desaprenderam a viver nela? Quantos púlpitos viraram palcos? Quantas lágrimas foram substituídas por sorrisos ensaiados? Quantos cultos têm forma de piedade, mas negam a eficácia dela? A hipocrisia rouba a presença. Ela seca o rio do espírito. Ela transforma o altar em vitrine e, aos poucos, vai levando a igreja a um estado de frieza irreversível, onde tudo funciona, exceto a comunhão com Deus. O pecado mais ignorado pelos crentes não é aquele que escandaliza, é o que se acomoda, é o que se disfarça de zelo, é o que não precisa ser confessado, porque já foi normalizado. Mas é esse pecado que mais entristece o Espírito Santo, porque ele veio habitar em templos vivos, não em fachadas. E você? Está vivendo para agradar a Deus ou para manter uma imagem diante dos outros? A sua fé é verdadeira ou é só uma encenação bem construída? Essas são perguntas que precisamos ter coragem de fazer, antes que seja tarde. Nem todo culto sobe como aroma agradável ao céu. Nem todo louvor é música para os ouvidos do Altíssimo. Nem toda pregação é ungida e nem toda reunião é santa. Porque Deus não se impressiona com repetições, nem com rituais automáticos. Ele vê além. Ele vê o coração. O que acontece quando a rotina religiosa vira uma máscara? Quando o levantar das mãos se torna um hábito mecânico, o ajoelhar uma formalidade, o amém uma resposta decorada? O que acontece quando o culto perde sua essência e se torna apenas mais uma atividade da semana? Acontece exatamente aquilo que Isaías denunciou. O Senhor disse: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu." O pecado mais ignorado pelos crentes começa assim, com um coração que se acostuma. Um coração que já não treme mais, que canta sem sentir, que ora sem esperar resposta, que vai ao culto como quem vai ao supermercado, por costume, por obrigação, por medo, mas não por amor. E esse culto, por mais bonito que seja aos olhos humanos, é rejeitado por Deus. Sim, rejeitado. Porque ele não procura apresentações, ele procura adoradores. E adoradores de verdade adoram em espírito e em verdade, não em performance e em aparência. O povo de Israel sabia exatamente como montar um culto. Sabia os horários, os cânticos, os rituais. Mas Deus, em muitas ocasiões, fechou o céu para eles. Disse por meio dos profetas: "Estou farto dos vossos sacrifícios. As vossas festas são repugnantes para mim." Forte, não? Mas necessário. Hoje, muitas igrejas vivem o mesmo drama. Cultos elaborados, luzes bem posicionadas, músicas bem ensaiadas, palavras bem escolhidas. Mas onde está a glória? Onde está a presença? Onde está o quebrantamento que derruba o orgulho e faz o povo chorar aos pés da cruz? Charles Spurgeon declarou: "Uma forma de culto sem poder é como uma vela sem chama. Tem a forma, tem a cera, mas não ilumina." Assim é o cristianismo morto, que se contenta com a rotina e se esquece da presença. Essa é a armadilha da hipocrisia. Fazer você acreditar que Deus está satisfeito apenas porque você está presente fisicamente. Mas Deus não quer corpos em bancos. Ele quer corações no altar. Ele não se agrada de sacrifícios mortos. Ele quer entrega viva. O culto que Deus não recebe é aquele que vem de mãos sujas, de corações frios, de mentes distraídas. É aquele que vem cheio de vaidade, cheio de comparação, cheio de segundas intenções.
É aquele que acontece no domingo, mas não tem continuidade na segunda. A rotina religiosa, quando desprovida de intimidade com Deus, vira um teatro. E Deus não assiste teatro, ele busca verdade. Ele quer adoração que brota do arrependimento. Louvor que nasce da gratidão. Palavras que vêm do quebrantamento. Não é errado ter organização, não é pecado ter ensaios. O problema é quando tudo isso substitui o essencial, a fome pela presença, o zelo pela santidade, a reverência que faz o coração tremer diante da palavra. Quantas vezes você foi ao culto e saiu do mesmo jeito? Quantas vezes sua boca cantou, mas sua mente estava em outro lugar? Quantas vezes sua presença foi apenas física, mas sua alma estava distante? Isso não é adoração. Isso é protocolo vazio. E o mais triste é que muitos preferem esse tipo de culto, porque ele não confronta, ele não exige mudança, ele alimenta o ego, mas não transforma o caráter, ele gera emoção, mas não produz arrependimento, ele cria multidões, mas não forma discípulos. Deus ainda procura um povo que adore de verdade, um povo que prefira a presença à performance, um povo que diga como Davi: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Um povo que entenda que um culto sem Deus é apenas um evento, um ajuntamento vazio, uma reunião onde tudo funciona, exceto aquilo que importa. O pecado mais ignorado pelos crentes é se acostumar com isso e ainda chamar isso de normal. Existe um momento na história espiritual de um povo em que o Espírito Santo já não contende mais. Ele ainda observa, ele ainda sente, mas já não age como antes, já não se move como antes, porque foi entristecido, rejeitado e, por fim, calado. O que acontece quando a presença de Deus se retira do meio de um povo? O templo pode continuar cheio, os instrumentos afinados, as vozes potentes, a liturgia impecável. Mas há um vazio silencioso que nem todos percebem, porque a ausência de Deus nem sempre é barulhenta. Às vezes, é apenas fria. A Bíblia nos alerta sobre isso com palavras duras, mas necessárias. Em Ezequiel 10, vemos uma das visões mais tristes do Antigo Testamento. A glória de Deus abandonando o templo. A presença que antes enchia-o, lugar santo agora se afasta, passo a passo, como alguém que foi ignorado por tempo demais. E ninguém percebe, ninguém chora, ninguém interrompe o culto. É possível que isso esteja acontecendo em nossos dias. Igrejas que continuam funcionando, mas Deus não está mais lá. Cultos que emocionam, mas não quebrantam. Pregações que impressionam, mas não transformam. Ministérios cheios de atividades, mas vazios de poder. A presença foi embora e quase ninguém notou. Charles Spurgeon advertiu: é possível ter o nome de uma igreja viva, quando na verdade ela está morta. Cristo pode estar do lado de fora, batendo, esperando que alguém lhe abra a porta. Essa imagem é devastadora. O noivo do reino está do lado de fora, e a noiva entretida com a festa. O dono da casa excluído da reunião. O Espírito Santo, triste, ignorado, silenciado por aplausos, doutrinas humanas, agendas lotadas e corações cheios de orgulho. Quando o Espírito se retira, há sinais. O primeiro é a substituição da unção pelo entretenimento. Onde antes havia lágrimas de arrependimento, agora há risos superficiais. Onde antes havia temor, agora há empolgação passageira. Onde antes havia palavra com fogo, agora há discursos que massageiam o ego. Outro sinal é a ausência de conversões genuínas. As pessoas vêm, participam, até se emocionam, mas não nascem de novo. Continuam nas mesmas práticas, com os mesmos pecados, com a mesma vida. Não há regeneração, não há nova criatura, só adaptação ao ambiente religioso. E talvez
o sinal mais trágico seja a ausência de fome por Deus. Quando a presença vai embora, o povo perde o apetite espiritual. Troca oração por entretenimento, palavra por opinião, comunhão por clique. E aos poucos vai morrendo, sorrindo, cantando, levantando as mãos, mas morrendo. E o mais assustador, o espírito pode ter se retirado. E a igreja nem sequer parou. Foi isso que aconteceu com Sansão, ungido desde o ventre, escolhido, separado. Mas por brincar com o pecado e resistir ao chamado, perdeu a unção e nem percebeu. A Bíblia diz, Sansão não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Quantos hoje estão vivendo exatamente isso? Continuam nos púlpitos, nas lideranças, nas plataformas, mas o Espírito já não está mais com eles. A unção foi embora, a autoridade foi embora. Só sobrou o cargo, a aparência, o nome. O Espírito Santo não é um visitante, ele é o dono. Mas quando ele é tratado como um figurante, quando sua voz é abafada por preferências humanas, quando sua santidade é violada, ele se retira. Não por fraqueza, mas por santidade. Não por orgulho, mas por justiça. E o que resta depois disso? Resta a religiosidade, o ativismo, a fachada, a nostalgia de dias que não voltam mais. O povo continua, mas sem direção. A estrutura continua, mas sem glória. O templo permanece, mas vazio de Deus. A tristeza do espírito é silenciosa, mas real. E se não houver arrependimento, ela se torna definitiva. Mas há esperança. Sempre há esperança. Se o povo se humilhar, se a igreja parar, se os líderes descerem do pedestal, se houver choro, clamor, reconhecimento do erro, então, quem sabe, Deus volte a encher o templo com sua glória. Quem sabe ele cure a terra, restaure a chama, derrame novamente sua presença entre os que o buscam em verdade. Mas enquanto isso não acontecer, ele continuará do lado de fora, batendo, esperando. Em tempos antigos, quando a arca da aliança entrava no meio do povo, os inimigos tremiam. A presença de Deus era visível, palpável, inconfundível. Não se tratava de popularidade, de volume ou de quantas pessoas estavam assistindo. Tratava-se da glória. E a glória não precisava ser anunciada. Ela convencia por si só. Hoje, porém, algo mudou. A métrica da presença foi trocada pela do público. Em vez de perguntar, Deus está aqui? Muitos se perguntam, quantas pessoas vieram? Em vez de, o que o Espírito Santo falou? Querem saber quantas curtidas teve? A audiência tomou o lugar da glória. A aprovação humana substituiu a aprovação divina. Charles Spurgeon, com sua visão profética e coragem inabalável, já alertava sobre isso. Uma igreja que busca a aclamação do mundo perderá o aplauso do céu. E é isso que temos visto. Um evangelicalismo obcecado por números, relevância, seguidores e aplausos. Cultos moldados para agradar a audiência, não para confrontar o pecado. Sermões cuidadosamente planejados para entreter, não para transformar. E uma liderança mais preocupada em viralizar do que em ver corações quebrantados aos pés da cruz. Mas o que é a glória de Deus? A Bíblia chama de kabod, peso, densidade, presença intensa. É quando o céu toca a terra. Quando Deus entra e muda tudo. Quando o povo se cala porque não consegue suportar a majestade. Quando o pregador chora porque sabe que está em território sagrado. Quando o culto não termina porque ninguém quer sair, a audiência é o oposto. É leve, superficial, ansiosa, quer controle, cronometragem, luzes, efeitos e repetições. A glória exige rendição. A audiência exige desempenho. E muitos líderes, talvez sem perceber, passaram a viver para o aplauso e não mais para o altar. A glória não pode ser manipulada. Ela vem quando o povo se santifica, quando a adoração é sincera, quando a palavra é honrada.
Mas a audiência pode ser conquistada com estratégias, gatilhos emocionais, slogans de impacto e carisma. E é por isso que tantos escolheram a audiência. O resultado: igrejas cheias e céus silenciosos, plataformas lotadas e altares vazios, eventos emocionantes e corações intocados, barulho sem vida, movimento sem direção, emoção sem quebrantamento. Em 1 Samuel 4, Israel leva a Arca da Aliança para o campo de batalha como um amuleto. Achavam que a presença de Deus podia ser usada para legitimar seus desejos, mas Deus não se deixa usar. O povo gritou de alegria quando a arca chegou. A terra até tremeu, mas foi derrota, porque a glória não estava mais com eles, e um menino nasceu naquele dia com um nome trágico: Icabode. Foi-se a glória de Israel. É isso que acontece quando trocamos a glória por audiência. Nascem gerações de Icabodes, jovens que nunca viram o poder real de Deus, crianças criadas em igrejas que falam sobre Jesus, mas não vivem como Jesus, crentes treinados para o palco, mas não para o altar. E se a glória foi embora, é porque já não havia lugar para ela. Já não havia silêncio, já não havia reverência, já não havia temor, só produção, performance, show. A glória é como uma pomba, sensível, delicada, fiel, mas facilmente entristecida. Quando não é honrada, ela parte, sem grito, sem aviso, só silêncio. E o que nos resta? Resta o choro de Ezequiel, que viu a glória partir. Resta a oração de Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Resta o clamor de Elias: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus. Resta a esperança de que, mesmo em meio ao caos, Deus ainda levanta remanescentes. Homens e mulheres que não se prostraram à audiência, que ainda choram no secreto, que preferem um culto com 5 pessoas e o Espírito Santo presente do que 1000 sem ele, que não trocam a glória por holofotes, que conhecem a diferença entre fama e unção. Se a glória se foi, que haja pranto, mas se houver arrependimento, Deus pode voltar. Ele ainda deseja habitar no meio do seu povo, mas só onde for honrado, onde a audiência não for o Deus, onde o trono estiver vazio, esperando por ele. Há uma adoração que não sobe. Ela se levanta com vozes, instrumentos e palmas, mas não passa do teto do templo. Ela é barulhenta, empolgada, bem ensaiada e vazia. Por quê? Porque nasceu no altar do ego e não no trono de Deus. Muitos cultos hoje são cuidadosamente organizados para agradar a plateia. O louvor é selecionado para emocionar. A mensagem é filtrada para não ofender. A duração é cronometrada para não cansar. O foco é o conforto, a audiência, a estética, a impressão. Mas quando tudo gira em torno do que o homem sente e não do que Deus exige, a liturgia se torna idolatria. Charles Spurgeon dizia: a adoração que não exalta a Cristo é, na melhor das hipóteses, um espetáculo. Na pior, um insulto disfarçado. É duro ouvir isso, mas é exatamente o que muitos cultos se tornaram: espetáculos religiosos cuidadosamente coreografados para alimentar a vaidade dos que lideram e entreter os que assistem. A presença de Deus não é mais o centro, é o pano de fundo. Ele é mencionado sim, mas o coração da reunião não é sua vontade, sua glória, seu governo. É o carisma do pregador, é o talento da banda, é a iluminação do palco. E assim, o trono é esquecido. O altar é substituído por uma plataforma. A reverência é trocada por performance. E os olhos do povo se voltam, não para o cordeiro, mas para o líder. Isso não é novo. Em Ezequiel 8, Deus levou o profeta ao templo e mostrou os sacerdotes oferecendo incenso a ídolos nas paredes escondidas. Eles ainda estavam no templo, ainda praticavam a religião, mas seus corações estavam longe.
O ego havia tomado o lugar da adoração verdadeira. E o que Deus disse? Acaso não me provocariam a ira com estas abominações? Sim, provocavam. E ele se retirou. Esse é o risco que corremos hoje. Continuar reunindo pessoas, continuar cantando, continuar pregando, mas sem Deus. E o mais perigoso é que ninguém percebe, porque o público aplaude, as visualizações aumentam, os eventos lotam, mas o céu está em silêncio, porque Deus não habita onde o homem é exaltado. Ele não compartilha sua glória com ninguém. E quando tentamos usar seu nome para construir nossa própria imagem, estamos cometendo o pecado mais sutil e devastador, a idolatria espiritual. É possível falar de Jesus e ainda assim não pregar o Evangelho. É possível citar a Bíblia e ainda assim não honrar a verdade. É possível emocionar e ainda assim não transformar, porque não é a forma que valida a adoração, é a essência. E a essência da adoração é rendição, é exaltação de Deus, não do homem. É humilhação diante da cruz, não promoção de talentos no púlpito. É tempo de perguntar: por que nos reunimos? Para sermos tocados ou para sermos transformados? Para sairmos mais leves ou mais santos? Para buscar alívio ou para oferecer sacrifício? Deus não procura shows. Ele procura adoradores. Não fãs, mas filhos. Não frequentadores, mas sacerdotes. Adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Que não se importam com o aplauso dos homens, mas com o olhar do Pai. Que não se impressionam com estruturas, mas se quebrantam diante da sua palavra. Porque onde o ego reina, o espírito se cala. Mas onde há contrição, ele habita. E se queremos ver Deus novamente em nossos cultos, precisamos tirar os holofotes do homem e colocá-los no Cordeiro que foi morto e vive para sempre. Não é que Deus tenha se calado, é que a igreja já não quer ouvir. Não é que o Espírito tenha ido embora, é que não há mais lugar para ele na programação. A tragédia espiritual do nosso tempo não é o ateísmo do mundo, mas a indiferença da igreja. Reuniões lotadas, agendas cheias, ministérios com metas e gráficos, e uma pergunta que ecoa no silêncio do céu: onde está o Senhor? Charles Spurgeon declarou certa vez: o Espírito de Deus não permanecerá onde não é honrado. Ele se retira em silêncio quando os homens o substituem por seus próprios esquemas. Esse é o diagnóstico. Não expulsamos o Espírito com gritos. O silenciamos com estratégias. Não o rejeitamos com palavras. O ignoramos com prioridades. O culto começa com a pressa e termina com alívio. O louvor é ensaiado, mas vazio. A pregação é polida, mas sem poder. Tudo está no lugar, exceto a presença. Você já entrou em um culto onde tudo parecia certo, mas algo essencial estava ausente? Não era a estrutura, nem a música, nem o som. Era o peso da glória. Era a presença viva de Deus que transforma o ambiente e despedaça o orgulho. A Bíblia fala de uma geração que honrava a Deus com os lábios, mas cujo coração estava longe. Isaías 29:13. Hoje talvez essa profecia se cumpra nos cultos que se tornaram apenas eventos. Eventos onde o nome de Deus é citado, mas sua presença não é esperada. Queremos a bênção, mas não o abençoador. Queremos a paz, mas não o príncipe da paz. Queremos o Espírito, contanto que ele não atrapalhe nossa ordem de serviço. Mas ele não veio para ser decorativo. Ele é Deus, ele é fogo, ele é vento, ele é água viva. E quando ele entra, ou nos quebrantamos, ou nos escandalizamos. Por isso, muitos preferem evitá-lo, porque o Espírito não vem apenas para consolar, ele vem para convencer do pecado, da justiça, do juízo. E convencer dói. Desmascara, expõe, mas também liberta, purifica, santifica. O problema é que a igreja moderna trocou o altar pela aceitação e a presença do Espírito por uma atmosfera emocional. Preferimos arrepio a arrependimento. Preferimos
espetáculo à santidade. Só que há um preço. Quando a presença não é desejada, ela parte. E o que sobra é um templo bonito, vazio. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele brincou com a unção até que ela se foi. E quando se levantou para lutar, não sabia que o Senhor já não estava com ele. Juízes 16:20. Temos igrejas se levantando, cultos sendo realizados, palavras sendo ditas. Mas será que o Espírito ainda está conosco? Ou estamos apenas repetindo rituais, achando que isso basta? A presença de Deus nunca foi opcional. Ela é a única marca que nos distingue como povo dele. Foi isso que Moisés entendeu, quando disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Êxodo 33:15. Moisés sabia que sem a presença tudo era inútil. A terra prometida sem Deus era só território. A vitória sem Deus era só conquista vazia. Hoje, quantas igrejas estão subindo sem a presença? Quantos ministérios estão crescendo sem a glória? E o pior, estão satisfeitos assim, porque confundiram movimento com unção e multidão com aprovação divina. Mas Deus ainda procura um povo que o deseje mais do que deseja resultados. Um povo que chore se ele não vier. Que pare tudo, se for necessário, só para ouvir sua voz. Um povo que diga: Senhor, se não fores tu, não vale a pena. Esse povo ainda existe e é para esse povo que o Espírito se manifesta. Quando tudo parece barulho, Deus ainda fala. Quando o altar parece abandonado, há um som que vem do céu. Suave, porém irresistível. Não é um som para os ouvidos apressados, nem para os corações divididos. É um sussurro sagrado, reservado àqueles que o buscam no silêncio, longe do aplauso e da performance. Deus nunca deixou de falar, mas somos nós que deixamos de escutar. Charles Spurgeon alertou: a falta da presença de Deus não é um defeito no céu, mas na terra. Não é Deus que se ausenta, somos nós que nos afastamos. Vivemos dias em que multidões se reúnem para ouvir pregadores, mas poucos se ajoelham para ouvir o Senhor. Estamos viciados em opinião, mas surdos à revelação. Corremos de conferência em conferência, mas já não corremos para o quarto secreto. No entanto, mesmo em meio ao caos e à indiferença, há um som que ainda ecoa. É o som do Espírito chamando. É o som do céu sussurrando: volta ao primeiro amor. O profeta Elias ouviu esse som. Não veio no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte. Veio no manso e delicado sussurro. 1 Reis 19:12. Elias estava escondido numa caverna, cansado, ferido, quase desistindo. Mas foi ali, no silêncio do seu desespero, que Deus falou com ele. Você entende? O céu ainda fala com quem se cala. Ainda se revela a quem não suporta mais barulho humano e deseja a palavra eterna. É por isso que, em meio a uma igreja que expulsa a presença, Deus ainda encontra remanescentes. Homens e mulheres que não se conformaram, que choram quando o culto termina sem glória, que sentem saudade da presença, mesmo quando todos ao redor celebram a ausência. Eles são como Samuel, que mesmo dormindo no templo corrompido por Hofni e Finéias, ainda conseguiu ouvir o chamado de Deus: Samuel, Samuel! E ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Essa é a resposta que muda tudo. Não é fala porque quero brilhar, nem fala porque quero liderar. É fala porque sou teu servo. O som do céu não é para os ambiciosos, mas para os obedientes. Não é para os que querem plataforma, mas para os que desejam o altar. Hoje, Deus continua procurando Samuéis, pessoas que se disponham a ouvir, mesmo quando todos os outros estão dormindo. Pessoas que queiram a sua voz mais do que querem sucesso. Mas ouvir tem um custo. Quem ouve Deus não pode mais fingir. Quem ouve Deus será enviado a confrontar, como Samuel foi até Eli. Por isso, muitos preferem o silêncio da carne ao som do Espírito,
Porque ouvir Deus muda tudo, derruba ídolos, reorienta prioridades e destrói aquilo que construímos sem Ele. Mas é exatamente isso que a igreja moderna precisa: ser derrubada para ser reconstruída, ser confrontada para ser despertada, ser silenciada para ouvir de novo o som do céu. A pergunta é: você ainda escuta quando a música termina, quando a multidão vai embora, quando o microfone é desligado? Você ainda escuta o sussurro que diz: volta, desce, rasga o coração, me busca enquanto é tempo? O Espírito ainda chama, o céu ainda fala, o fogo ainda pode descer. Mas é preciso querer, é preciso parar, é preciso abrir mão da agenda para acolher a glória. Spurgeon afirmou: uma igreja sem o Espírito é uma igreja morta. Pode até ter movimento, mas é o movimento de um cadáver. O que temos hoje é uma escolha diante de nós: continuar como está, com cultos frios, corações mornos, mensagens suaves e vidas vazias, ou nos ajoelhar de novo, rasgar os céus com clamor e dizer com tudo o que somos: Senhor, fala, teu servo ouve. O som do céu ainda pode ser ouvido, mas só por quem tem ouvidos para ouvir. Se essa mensagem falou com você, não saia em silêncio. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe para receber mais palavras que confrontam, despertam e alinham seu coração com o céu. Deixe seu comentário. Você ainda consegue ouvir o som do Espírito? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda fala. E lembre-se, aqui não buscamos multidão, buscamos presença.